Segundo aos Coríntios, capítulo 4, do 7 ao 15. Assim nos diz a palavra do Senhor. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações de graça para a glória de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, nesta hora, possa ministrar a santa palavra de Deus em nosso coração. Meus amados irmãos, esse é um texto bíblico que eu tenho meditado, eu tenho refletido, antes mesmo de iniciarmos o mês da família. A gente teve a oportunidade de trabalhar os versículos 16 e 18, falando o contraste na vida cristã, que manifestam, a glória de Deus. E essa passagem, esses versículos anteriores, que antecedem, foram textos também que me chamaram muita atenção. E a gente veio meditando. E enquanto eu refletia nesse texto bíblico, me veio à lembrança a minha fase da infância. Na minha infância, eu gostava de assistir um desenho chamado He-Man. Aqueles que são da minha época se lembram muito bem desse desenho. Talvez eu até pensei na possibilidade de trazer a imagem do desenho para essa geração nova, entender de que tipo de desenho que eu estou falando. Mas você pode pesquisar na internet, He-Man. Eu lembro que eu chegava da escola, no período que eu estudava pela manhã, e malmente tirava o fardamento, sentava à frente da TV para assistir He-Man. E ele passava praticamente no horário do almoço. E quando eu estudava à tarde, eu só ia para a escola depois de assistir o episódio do dia. Então eu me distraía, eu me divertia com esse desenho. A força do He-Man era uma força extraordinária. E eu ficava imaginando quando uma pedra gigantesca rolava em direção a ele, como ele conseguia com um soco despedaçar uma pedra. He-Man, ele usava a sua força com a intenção de defender o seu reino, o reino chamado Eternia. E ele lutava nada mais, nada menos do que aquele vilão, o chamado Esqueleto. Eu ficava vidrado na forma como He-Man ele vencia as dificuldades que surgiam
as armações do esqueleto. E nessa época, as crianças, elas ficavam na grande expectativa do príncipe Adam. E aí eu estou só detalhando um pouco para a gente entender. O príncipe Adam, ele se transformava no He-Man quando ele gritava uma frase mágica, após levantar a sua espada pelos poderes de Grayskull: eu tenho a força. E assim ele era transformado, e a partir daí ninguém conseguia vencer o He-Man. O príncipe Adam se transformava no He-Man e se tornava uma pessoa invencível. Lembrando que a fonte do poder de He-Man estava na espada. E quando ele falava, ele clamava pelos poderes de Grayskull: eu tenho a força. Havia uma conexão exatamente com o castelo de Grayskull, que era governado por uma feiticeira, metade mulher, metade coruja. A questão é que quando o He-Man ele clamava que ele tinha a força estava nele, o poder estava nele, e a partir daí ninguém poderia vencê-lo, ele era invencível. O que é interessante, irmãos, é quando a gente faz um contraste, uma comparação entre a figura do príncipe Adam. O significado da palavra no inglês Adam é Adão, o primeiro homem, Adam, e com a figura do He-Man, após a transformação, nós vamos ver que o Adam, ele era um príncipe covarde, medroso, pacato, tinha um tigre, que também era medroso, covarde, qualquer coisa assustava, mas quando ele se transformava no He-Man, ele não tinha medo de nada, e o tigre dele também se tornava valentão. Então bastava apenas evocar os poderes que na narrativa do desenho encontrava-se no próprio He-Man. Estava lá no próximo príncipe Adam: eu tenho a força. Então a força se apoderava de He-Man, e aí ele vencia todas as dificuldades. Talvez você esteja até se questionando: pastor, o que isso tem a ver com o texto bíblico? O que isso tem a ver com a mensagem? Irmãos, esta manhã eu quero meditar com vocês com o tema: a fonte do poder do cristão nas provações. A fonte do poder do cristão nas provações. Então eu trago essa história do He-Man para poder dizer para você que nos ouve esta manhã, que diferente do He-Man, nós não temos a força, nós não temos o poder dentro da gente. Que diferente do He-Man, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós não nos tornamos em super-homens. Vocês, mulheres, não se tornarem super-mulheres, ou até mesmo na figura da She-Ra. Não. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós continuamos com as nossas limitações. Sim, o Evangelho é o poder transformador. O Evangelho, ele transformou a nossa vida, ele mudou o nosso caráter. Aquele que mentia, a Bíblia diz, não mente mais. Aquele que roubava, a Bíblia diz, não rouba mais. Nós fomos tornados em uma nova criatura, uma nova criação. Antes andávamos contrário à vontade de Deus, e agora vivemos segundo a vontade de Deus. Antes rejeitávamos os preceitos de Deus estabelecidos na sua palavra, hoje nós amamos a sua palavra.
Houve uma transformação na nossa vida, no nosso caráter, na nossa condição espiritual. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos condenados por conta da nossa condição pecaminosa e agora em Cristo nós estamos justificados. O nosso destino era o inferno e agora com Cristo o nosso destino é o céu. Mas nós não deixamos a nossa condição humana. Continuamos como homens falhos, limitados. Não há nada extraordinário que mude a nossa força e a nossa condição humana. Nós continuamos sujeitos à finitude, à morte, somos seres mortais. Podemos partir desta vida a qualquer momento, e por qualquer razão, por qualquer condição. Então, quando nós aceitamos a Cristo, não houve uma transformação, não houve uma metamorfose no sentido da nossa estrutura corpórea. Imagine aí uma figura sem muita expressão, sem muito músculo e de repente musculoso. Essa era a figura lá do He-Man. Então, diferente do He-Man, a força não está na gente. Eu não tenho a força, você não tem a força, eu não tenho poder, você não tem o poder. Irmãos, como seria extraordinário, embora fantasioso, imaginar que existisse qualquer tipo de palavra mágica que evocássemos, e após evocarmos essas palavras, de uma maneira extraordinária, conseguíssemos resolver todos os problemas que surgissem diante de nós. É só usar essa palavra. Aí algo extraordinário, uma força extraordinária vem sobre mim e eu consigo então superar esse momento difícil, essas dificuldades. Isso não ocorre. Irmãos, em Provérbios capítulo 8, verso 14, o Senhor nos diz que meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. É o Senhor que diz que a força é dele, não é nossa. O herói infantil He-Man mostra a sua espada e grita: eu tenho a força. Mas o Senhor, a palavra de Deus diz que minha é a força, minha é a fortaleza, minha é o poder. A corrente filosófica humanista ensina que há uma espécie de energia que quase se torna uma energia divina dentro de cada homem, dentro de cada ser humano. E a ordem dentro desse pensamento filosófico é que você precisa se concentrar e buscar tirar essa energia de dentro de você. Então é só mentalizar, é só pensar positivo. Então todo homem tem uma força, todo homem tem um poder dentro de si. Esse é o pensamento humanista. O homem acaba tornando-se como uma espécie de semideus, uma espécie de divindade. E o que é pior é que a teologia coaching dos nossos dias preconizam e ensinam as mesmas coisas. Porque na teologia coach, você tem o poder. Na teologia coach, o que você declara acontece. Na teologia coach, você é o melhor de Deus. Na teologia coach, você acaba tomando uma posição de a quarta pessoa, e aí há um sarcasmo nisso, da terceira, é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. A gente ouve algumas baboseiras desses teólogos coachings que trazem a ideia: a força está dentro de você. Você tem uma força extraordinária, você tem um poder extraordinário. Então o que você pensar acontece, o que você desejar fazer acontece. É como se Deus ele fosse uma espécie de Aladim, ele vai fazer os seus desejos.
Então a gente começa a ser bombardeado com uma linha de pensamento que vai na contramão daquilo que a Bíblia ela ensina. E aí nós vemos gente entrando em parafuso quando as dificuldades elas chegam até elas, quando os problemas vêm, e elas percebem, elas se dão conta, a ficha cai, a realidade chega para o coração dela de que ela não tem força dentro de si, que ela pelas suas próprias forças, ela não conseguirá vencer tamanha dificuldade, então ela se sente fragilizada, limitada. E algumas pessoas entram em uma crise muito grande, crise de fé, uma crise existencial, porque as coisas não estão acontecendo como eu pensei que aconteceria. Eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus, certo? Ser filho de Deus, essa condição não vai excluir de você enfrentar sofrimento, irmãos. A gente lembra daquela passagem de Jesus atravessando o lago de Genezaré com os discípulos, e Jesus cansado, dormindo no barco, uma tempestade veio que quase afundou o barco, e os discípulos desesperados acordam Jesus: Senhor, não te preocupas, não te incomodas que nós estamos prestes a afundar, está todo mundo aqui trabalhando para evitar que a água enche o barco e afunde o barco, e o Senhor estás aí a dormir. E Jesus olha para aqueles discípulos e com sua graça e misericórdia os repreende. Homens de pequena fé. Jesus acalma a tempestade, mas a tempestade chegou. O fato de Jesus estar no barco não evitou que tempestade chegasse até aqueles discípulos. Então as pessoas entram numa crise, irmãos, porque elas se deparam diante das lutas, elas se deparam diante das provações com a realidade de que ela é um ser finito, limitado quanto ao tempo, limitado quanto ao espaço, incapaz de alterar o tempo. Irmãos, um homem não pode mudar o passado, embora ele possa em alguns momentos delirar, pensar, fantasiar a possibilidade de poder voltar para corrigir alguns erros que ele amarga no presente. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse mudar isso, se eu tivesse o poder de voltar ao passado, eu mudaria isso e aquilo outro, mas não tem esse poder. O homem não pode voltar atrás, ele não pode voltar atrás no sentido de voltar ao passado e alterar o seu passado. O homem é incapaz de gerir o seu próprio presente. O homem é incapaz de tentar projetar o seu futuro. A gente não tem gestão, a gente não tem controle sobre o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Nem alguns segundos, nem amanhã. É por isso que a Bíblia diz: olha, nunca diga eu vou, eu faço, eu farei, mas se o Senhor permitir. Então a gente não tem controle, a gente não tem gestão do tempo, irmãos. Somos às vezes incapazes de controlar as circunstâncias. E às vezes as dificuldades elas surgem, a gente não tem poder para administrar isso. Elas simplesmente chegam. Elas não pedem licença, elas chegam para a Islene e dizem: Islene, licença, eu me chamo dificuldade, e durante essa semana, ou durante esse mês, ou durante esse ano, eu vou passar um tempo com você, lhe incomodando. As dificuldades não pedem licença, simplesmente surgem, chegam para todo mundo. Por vezes nós perdemos o controle das nossas próprias emoções e sentimentos. Nem sempre a gente consegue gerir os nossos sentimentos. Há momentos que a gente perde um pouco o tempero, o controle. Por vezes a gente se vê numa situação de desequilíbrio total das nossas emoções. Estouramos, partimos sem ter muita noção. Depois que tudo passa, diz: meu Deus, deu um apagão e eu parti, porque somos incapazes até de gerir os nossos próprios sentimentos, nossas próprias emoções. A gente não consegue nem sequer administrar tarefas simples da vida, às vezes as finanças, às vezes as questões familiares. Perceba as limitações, as nossas limitações. Então ser crente não quer dizer que você seja um super crente. Você não é um He-Man,
Queridos, alguém já disse que nós valemos porque Deus nos considera valiosos, não porque nós tenhamos algum valor em nós mesmos. O valor que nós possuímos é o valor de Cristo em nós. Somos totalmente dependentes de Deus. Ainda que o homem ele tente ignorar, ainda que o homem ele tente negar a existência de Deus, este homem ele só sobrevive por causa da boa mão do Senhor, por causa da misericórdia do Senhor, que faz o sol brilhar para justos e injustos, faz a chuva cair sobre o solo de justos e injustos. Em nossas limitações, nós enfrentamos lutas, irmãos. Em nossas limitações, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos sofrimentos, nós experimentamos dores, enfrentamos tempestades, e tempestades que vêm exatamente no período de nossas crises existenciais. Todos são levados a essas situações, independente de sua crença. Dificuldade bate na porta de crente, bate na porta de descrente. Sofrimento chega na casa de descrente como chega na casa de crente. A morte chega para descrente como chega para crente. O luto é vivido por descrente como é vivido pelos crentes. A pandemia está aí para mostrar essa realidade. Todos nós estamos sujeitos a esse vírus. Todos nós estamos sujeitos não só ao contágio desse vírus, mas como também às complicações desse vírus, inclusive à morte ocasionada pelas complicações do vírus, crentes e descrentes. Vemos alguns cristãos morrendo e nas redes sociais, os descrentes dizendo: onde é que está esse Deus de vocês? Está no céu, de braços abertos recebendo seus filhos. Então minha preocupação, nossa preocupação como crentes, nós sabemos disso, a nossa preocupação como crentes, não são os crentes que estão morrendo, são os descrentes que estão partindo, porque eles estão indo para o inferno, sem Deus, sem Cristo. Então todos nós estamos sujeitos, amados irmãos, às dificuldades desta vida, e como crentes, precisamos entender que o fato de termos sido salvos por Cristo, essa condição ou tal condição não nos torna super-heróis, super-crentes. Nós não estamos imunes aos sofrimentos. O cristão também sofre, o cristão também chora, o cristão também se entristece, o cristão também se angustia, o cristão também se lamenta. É um ser humano. Quantas vezes nós vemos crentes com crise porque estão experimentando um momento em que eles estão se sentindo fracos, sem forças, e até pensa que o fato de se sentir assim é um pecado. Irmãos, não é. Essa é a nossa condição. Enquanto estivermos neste mundo, nós vamos vivenciar situações em que nós, por vezes, vamos nos sentir assim, fracos, sem forças. Às vezes vamos nos sentir numa situação que a gente vai dizer assim: eu não tenho nem mais paciência para suportar tal aflição, eu não aguento mais. Porém, irmãos, o Senhor Jesus nos afirma que no mundo nós teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então a questão não é ter aflição ou não ter aflição. Aflição todos nós vamos ter. O segredo está na presença de Jesus. Não tenham medo dos problemas, não tenham medo das dificuldades, não tenham medo desse vale sombrio de morte que nós estamos vivendo desde 2020. Mas pastor, eu posso morrer, meus familiares podem morrer. Sim, irmãos, se estão com Cristo, nos reuniremos no céu. Então isso não pode gerar na gente pânico, pavor. Tem muita gente sofrendo muito mais do que o vírus, por conta de questões emocionais, psicológicas, por conta do pavor, por conta do medo. Não tenha medo.
Perceba que o foco, quando Jesus diz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, o foco não está no homem. O foco não está em mim, o foco não está em você, o foco está em Cristo. Ele diz, eu venci o mundo. Quem foi que venceu o mundo? Jesus. A palavra de Deus vai trazer o foco para Cristo. É nele que nós somos mais do que vencedores. É nele que nós podemos todas as coisas. Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Poder todas as coisas é, eu tenho a capacidade que é dada por Deus para enfrentar as aflições, assim como eu tenho também capacidade de viver momentos de tranquilidade na minha vida. Então o foco está no Senhor, o foco está em Deus. Esse é o pensamento do apóstolo Paulo, quando ele afirma no versículo 7 do nosso texto, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Nós não temos a força, nós não temos o poder. Então, de onde vem a nossa força? Qual é a fonte do nosso poder? Qual é a fonte do poder do cristão para enfrentar as provações? Qual é a fonte do poder do cristão para enfrentar as dificuldades e sofrimentos desta vida? Irmãos, nós iremos discorrer neste domingo, apresentando 3 verdades que esse texto nos apresenta sobre a fonte do nosso poder. E esta manhã nós só fomos nos ater aqui a primeira verdade. A fonte de poder não vem de nossa capacidade humana, mas sim da presença de Cristo em nós. Eu vou repetir. A fonte de poder não vem da nossa capacidade humana, mas sim da presença de Cristo em nós. Eu gostaria que você lesse o versículo 7 comigo, vamos lá? Temos, porém, este tesouro em vaso, para que a excelência do poder, a excelência do poder é para ser de quem? E não? O tesouro está em que recipiente? No vaso de barro. Queridos, o apóstolo Paulo, ele inicia essa sessão afirmando aos coríntios que seu ministério, ele foi concedido pela misericórdia de Deus, e o mesmo, isto é, o ministério concentra-se em Cristo, está focado em Cristo, e por essa razão, ele não se desanimava frente às dificuldades que surgiam diante dele, na execução do ministério. Paulo diz, portanto, tendo este ministério pela misericórdia que me foi concedida, não nos desanimamos. Paulo enfrentou vários percalços, dificuldades, perseguições, açoites, naufrágios, foi picado por uma serpente, passou necessidade. E Paulo, em momento algum, se desanimou no cumprimento do seu ministério, porque a força vinha de Deus. No versículo 5, Paulo afirma que não pregava a si mesmo, mas ele anunciava a Cristo Jesus, isto é, ele não era o centro, mas sim Cristo era o centro. Paulo era de Cristo servo, e por ser de Cristo servo, ele servia aos irmãos de Corinto, e é lá em Corinto, na cidade de Corinto, que Paulo sofre sérias acusações de alguns que se diziam cristãos, judaizantes, que inclusive colocaram em xeque a capacidade de Paulo como ministro. Alguns até duvidavam do seu apostolado, e uns até acusavam que Paulo tinha uma carta muito boa, o que ele escreve é bom, mas a presença dele é desprezível, como se aquilo que Paulo escrevesse não estava em muita conexão
quando ele estava discursando. Então Paulo é nesse lugar que ele é acusado. Mais à frente, vocês perceberão ele fazendo uma defesa do seu apostolado. Mas Paulo se colocava como servo desses irmãos. Paulo, ele evita orgulhar-se de seu ministério, antes ele se orgulhava de servir a Cristo. Ele se orgulhava daquele que havia chamado por sua graça e misericórdia ele para o santo ministério. Barclay, ele afirma em seu comentário sobre essa passagem, que Paulo ele começa essa sessão com a ideia de que poderia ocorrer que os privilégios e a glória de que goza um cristão levasse esse mesmo cristão a uma espécie de orgulho, e que a própria vida estava desenhada para que o homem ele não caia no orgulho. Então, quando Barclay faz essa afirmação, ele deixa entender, e aqui eu compreendo da sua afirmação, que a nossa própria condição humana e limitação já nos evita de se orgulhar de alguma coisa. Para Barclay, por muito grandes que sejam tais privilégios e glórias, o homem não passa de um mortal. Do que pode se orgulhar um mortal? Das riquezas que possui? Das honras que recebem? Dos aplausos? Um dia ele morre. E para onde vão os aplausos? Para onde vão as riquezas? Para onde vão as honras e glórias? Tudo acaba aqui. Percebe? Então não há do que se orgulhar. Logo, o homem é vítima das circunstâncias. O homem se vê envolto de uma situação humana sobre a qual ele não tem controle. Na verdade, irmãos, nós estamos sujeitos às mudanças, nós estamos sujeitos às oportunidades da vida humana. Somos possuidores de um corpo que é mortal, que vai se desfazer, um corpo fraco, sujeito a dores, sujeito a enfermidades. Enquanto vivermos aqui, nós estaremos sujeitos a toda sorte de dores no corpo. E nós, então, nos assemelhamos aqui a um homem com um tesouro precioso, mas que está contido num recipiente de barro, que é fraco em si mesmo e não tem valor nenhum, é o que diz Barclay. Isto é, ele tem um tesouro, ele tem uma fortuna, ele tem uma riqueza, mas em que recipiente está toda essa riqueza? Em um vaso de barro, frágil, que por qualquer coisa pode rachar, por qualquer coisa pode quebrar. Então a vida, ela nos rodeia com várias circunstâncias que são amargas, que são dolorosas, somos sacudidos por vendavais violentos, e nesse período, parece que com uma intensidade maior, diante do contexto pandêmico, a gente vê esse sofrimento cada vez mais escancarado na vida de muitas famílias, no contexto cristão, não só no contexto fora do cristianismo, mas também no contexto cristão. Quantas perdas nós já tivemos? Será que nós podemos contabilizar? Quantas vezes nós abrimos a página no Facebook e nós temos informações de pastores que partiram deste mundo por conta de complicação da Covid, de irmãos em Cristo, fora as outras enfermidades, fora os outros problemas, fora as outras dificuldades, fora a situação de irmãos que estão perdendo o emprego por conta da situação econômica, financeira. Então nós estamos sujeitos a todas essas coisas, experimentamos angústias profundas, sofrimentos devastadores. Como eu disse na quarta-feira passada, estamos vivendo um verdadeiro vale sombrio de morte. Somos muitas vezes importunados por notícias desalentadoras. Receber notícia ruim
E, desculpe o jogo de palavras, não é bom. E dar notícias também ruins não é algo muito bom. Não é algo muito bom. A minha maior dificuldade, quando o Senhor chamou meu pai para si, estávamos ali no hospital, foi bater o telefonema para informar. Essa era a minha maior dificuldade. E por quê? Porque até na forma que você fala, vai gerar um impacto em quem ouve. E nesse momento, o que nos vem é a esperança. Meu pai partiu com Cristo. E eu me recordo que quando eu liguei para minha irmã, porque a gente estava lá no lugar sem sinal, celular, nem nada, desde as 4 horas, ali no Costa do Cacau, esperando atendimento. Meu pai, quando foi ter atendimento, já era às 18 alguma coisa, já entrou falecendo, já entrou morrendo. E quando o Ruth me informou que meu pai tinha parado de respirar, eu me recordei da oração que eu tinha feito naquele mesmo dia pela manhã. Senhor, meu pai está debilitado, está frágil, ele não vai aguentar uma internação. E se for para ele enfrentar uma internação para sofrer, que o Senhor traga para ele o descanso que ele precisa. E daquele momento, essa foi a imagem que veio na minha mente, eu orando, exatamente pedindo isso a Deus. E eu me recordo que eu falei para minha irmã, olha, porque a gente chamava nosso pai de Dila, né, Dilu, dificilmente a gente chamava de pai, porque a gente aprendeu desde pequeno chamá-lo de Dila, de Dilu. Então eu disse para ela, olha, o nosso Dila descansou. Então nem sempre também é fácil dar notícias ruins, então a gente está submetidos a tudo isso. Todos esses dissabores, irmãos, servem para nos lembrar de que nós somos seres limitados, mortais, que nós não exercemos controle nenhum das situações. Serve também para nos lembrar de que, como seres limitados, nós dependemos totalmente do Senhor. Então Paulo ele diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Que tesouro é esse, irmãos? Preste atenção no versículo de número 6. Olha o que o versículo de número 6 vai nos dizer. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz. Foi Ele mesmo que brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Do que Ele está falando? Está falando do Evangelho. De quem Ele está falando? Ele está falando de Cristo. Foi Deus mesmo que disse, das trevas brilhará a luz, e Ele mesmo quem brilhou. É Deus então que opera o seu poder em nós. Seu poder, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O nosso poder vem do Senhor, vem do céu, vem de Deus, e portanto é um poder perfeito. A fonte de poder não vem da nossa capacidade humana. A fonte de poder que nós temos vem da presença de Cristo no meu e no seu coração. Paulo ele expõe aqui a nossa fraqueza para revelar a grandeza do poder extraordinário de Deus que opera em nossa vida. Paulo diz que nós somos como vasos de barro, e como vaso de barro nós somos frágeis. Preste atenção, o mais importante não é o que somos, mas sim a obra que nós realizamos. O foco não está em nós, o foco está em quem servimos. O valioso não é o vaso, mas é o conteúdo que está dentro do vaso. Então, queridos, o valor que nós temos porque Cristo, que é o nosso tesouro, habita em nós. Lembre-se, o vaso ele é perecível,
mas Cristo ele é imperecível. O vaso ele é destrutível, mas Cristo ele é indestrutível. O vaso ele é frágil, mas Cristo ele é poderoso. O vaso ele não tem valor em si mesmo, mas a face de Cristo é o esplendor da glória de Deus. O vaso ele se quebra com facilidade, mas Cristo é eterno e jamais poderá ser vencido. Esse nosso corpo vai se desfazer um dia, mas receberemos novos corpos. As dificuldades podem nos destruir no sentido de corpo, mas por causa de Cristo em nós jamais destruirá nossa existência, porque viveremos para toda a eternidade, ainda que venhamos a morrer. Então, a excelência do poder não é o vaso, não é o homem, mas sim o tesouro que está no vaso. É Cristo que está em nós. Warren Wiersbe diz que a fraqueza do vaso ressalta a excelência do poder de Deus, porque Deus é glorificado por meio dos vasos frágeis. Deus é glorificado através da nossa fragilidade, através da nossa fraqueza. A glória então não está no vaso, irmãos, mas sim no tesouro dentro do vaso. Por essa razão, como bem considera o Wiersbe, Paulo não termina o sofrimento nem as tribulações dessa vida, não temia os sofrimentos nem as tribulações dessa vida, porque sabia que Deus guardava o vaso, enquanto este guardasse o tesouro. A fonte de poder do cristão nas tribulações não vem de sua capacidade, mas sim da presença de Cristo em nós. Eu quero concluir esta manhã afirmando aquilo que Paulo nos diz no capítulo 12 de Coríntios, de 2 Coríntios, nessa mesma carta, capítulo 12, versículo 9 e o 10, quando Paulo diz: mas ele me diz, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Meu amado irmão, minha amada irmã, são tempos difíceis. E talvez você esteja vivenciando um momento bem amargo. Talvez com familiar doente, talvez a família de luto, talvez você mesmo doente, talvez enfrentando uma situação complicada nas finanças, talvez perdeu o emprego, talvez você se sinta pressionado de todos os lados, e você já não consegue nem sequer mais contabilizar as perdas que você tem vivenciado. E quando eu falo perda, não só de entes queridos, mas perdas que você pode ter vivenciado nesse contexto. Talvez você se sinta exaurido, cansado, talvez já tenha dito para Deus: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Talvez você esteja vivendo uma situação assim. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Paulo está fazendo essa afirmação aqui no contexto que ele orou a Deus por 3 vezes, por um problema, por um sofrimento que ele chama de espinho na carne. E Paulo diz que a resposta de Deus à sua oração foi: Paulo, a minha graça te é suficiente, ou a minha graça te basta. Então, a resposta de Deus a Paulo é: a minha graça é suficiente para que você continue enfrentando o sofrimento da vida. Irmãos, nós contamos com a graça de Deus para enfrentar as dificuldades desta vida.
Nesse seu sofrimento, saiba que Deus tem dispensado da graça dele. Se você está de pé, é por conta da graça de Deus. E quando você se sentir fraco, lembre-se que é aí que a fortaleza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Paulo vai colocar aqui, a expressão aqui é o meu poder. A resposta de Deus para Paulo é isso, o meu poder. O poder não estava em Paulo. Paulo, pela sua própria capacidade, ele não conseguiria vencer as dificuldades. Então o poder vinha de Deus. O meu poder, esse poder vem de Deus. E o que é interessante é que Paulo diz que se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra aperfeiçoar quer dizer que é um processo. E nessa caminhada que nós traçamos aqui nesta vida, como peregrinos, como forasteiros, nós estaremos enfrentando um processo, encararemos sofrimento, encararemos dificuldades, mas nesse processo, lembre-se, nós contamos com a presença de Deus nos fortalecendo, aperfeiçoando esse poder dele na nossa vida, na nossa trajetória e na nossa fraqueza. E Paulo ainda diz que por isso que ele se contenta na fraqueza, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Isto é, qual é a fonte do poder que Paulo tinha para enfrentar as dificuldades que ele vivenciou? O poder de Deus. Eu me recordo de Russell Shedd, quando nas suas últimas semanas, lutando contra um câncer, gravaram um vídeo com ele, perguntando sobre o sofrimento, a luta. Eu lembro das palavras de Shedd. Shedd diz o seguinte, Shedd diz assim, olha, eu não sei se posso dizer que o que eu estou vivendo é um sofrimento, comparado com aquilo que os apóstolos enfrentaram e passaram, isso que eu enfrento, eu não sei se eu posso chamar de sofrimento, mas a minha grande expectativa é de poder retornar para casa, porque eu me sinto como alguém que está sendo desmambrado deste mundo. Eu estou voltando para casa. Queridos, que coisa extraordinária, que visão extraordinária. Quem dá força a gente é o Senhor. Você se sente fraco? Lembre-se daquilo que Paulo diz, quando sou fraco, é aí que sou forte. Por quê? Porque é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. De onde vem o poder do cristão nas tribulações? Da presença de Jesus nele. Que Deus aplique a porção bendita da sua palavra em nossos corações, e à noite nós apresentaremos as outras duas verdades que nós encontramos no texto. Vamos colocar de pé? Vamos louvar ao Senhor?